Olá, graça e paz, tudo bem com você? Então, eu quero te convidar a meditar comigo agora numa mensagem tremenda que trouxe assim, muito esclarecimento ao meu coração. E o título dessa mensagem é O Templo e a Glória, e eu espero que ela esclareça o seu coração também, tá bom? A maneira correta de olhar para o templo que Deus escolheu. Vamos começar falando que Deus ele tem um compromisso, fez aliança com pessoas e não com estruturas. Isso lá em Isaías 66, 1 e 2 já estava descrito. O Senhor fala assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra, que teme, né, a minha palavra. E lá em primeiro livro de Reis, capítulo 8, no versículo 16, está escrito assim: desde o dia, vai anotando isso aí, desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel e o meu povo, né? Deus escolheu um povo e escolheu um homem chamado Davi e a descendência dele para reinar eternamente sobre este povo. Então vamos entender isso melhor, né? Onde entra a questão do templo em toda essa história como a gente conhece hoje, né? Em 1 Reis capítulo 8, versículo 12 e 13, um pouquinho mais para cima, você vai ler Salomão, né? Naquele seu diálogo com Deus. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Olha que presunção desse rei chamado Salomão. Ai, meu Deus do céu. Aí depois ele mesmo, lá no versículo 27 desse capítulo 8 de Reis, ele vai falar assim: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Porque quando você vai aprofundando no relacionamento com Deus, você começa a ver a sua insignificância, né? Eu acredito que foi isso que aconteceu com Salomão. Mas um pouco antes, né, no capítulo 8 ainda, no 18 e 19, versículo, diz assim: mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. Salomão está falando aqui de Davi, está trazendo à memória de Deus o que ele teria dito para Davi. Por que eu coloquei uma aspas? Porque será que foi isso que Deus disse? Se Deus ele disse que não vai habitar em templo feito por mãos e que não é isso que ele desejou e nem pediu, como que Deus falou isso para Davi? Que você fez bem em pensar nisso. Que ideia magnífica, eu nunca tinha pensado nisso. Vamos ver se foi bem isso que Deus disse para Davi. A gente vai ver esse texto original que Salomão estava repetindo na sua oração. A gente vai ver ele aqui no capítulo 7 de 2 Samuel, versículos de 5 a 7, que diz assim: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor. Olha só, Deus mandando Natã, profeta, na verdade voltar até Davi, porque ele já tinha dito algo a Davi, sem autorização de Deus. Profeta não pode abrir a boca para falar coisas que sente ou que acha, mas aquilo que Deus disse. Então, Deus falou para Natã: agora você vai lá e volta, diz assim para Davi: assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar?
Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que não me construiu um templo de cedro, que era a melhor madeira da época, né? Isso está lá em 2 Samuel 7, né? Como eu falei, de 5 a 7. Então Deus está falando, eu nunca pedi isso a vocês, né? Quem disse que para Davi fazer o que estava no seu coração foi Natã. Por isso que ele teve que desfalar, né? Não existe essa palavra, mas se existisse, seria isso. Então, ele tinha dito isso está registrado lá em 1 Crônica, primeiro livro de Crônicas, 17:2. Natã respondeu a Davi: faze o que estiveres em mente, pois Deus está contigo. E foi isso que Salomão repetiu, né? Lá na oração, lá dizendo: olha, o Senhor disse para o meu pai que o Senhor se agradou da ideia dele de construir um templo. Mas quem disse foi Natã, né? Não foi Davi. Por isso que um profeta tem que ter muito cuidado na hora de abrir a sua boca. Outro texto que confundimos muito é o texto de Ageu, capítulo 2, né? 7 e 8, que fala assim: e farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o 9 fala assim: a glória deste novo templo, quer dizer, desse segundo templo, né, que muitos usam essa conotação, que eu usei aqui é NVI. Então tá, esse novo templo será maior do que o antigo, do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então ele está falando aqui sobre um templo que seria mais glorioso, mas aquele que estava sendo erguido era muito inferior ao primeiro. Tanto é que tinha sacerdotes lá, tinha homens mais velhos que estavam chorando porque viram o primeiro na sua glória. E falaram: isso é nada diante daquilo que a gente já conhece, mas Deus fala: a glória desse último templo será maior do que o primeiro. Mas ele está falando sobre quem? O desejado das nações. Porque ele seria o templo mais glorioso, porque Deus não habita em estrutura feita por mãos, e a gente vai voltar ao início, né? Aqui Deus estava falando, né, sobre Jesus que viria para inaugurar um novo templo, em que seria revelado qual templo que Deus teria prazer em habitar: o ser humano, justificado pelo sangue do Cordeiro. E este também se tornaria um lugar de adoração. João capítulo 4, Jesus falou isso para a mulher samaritana, né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é aqui e nem lá, é aonde esse adorador estiver. E Jesus mesmo, no capítulo 6 de Mateus, também falou que o quarto era o lugar para adoração. Quando você entra lá, se adora e Deus te ouve. Então, todavia, lá no capítulo 8 de 1 Reis ainda, 19 e 20... está escrito assim: todavia não edificarás esta casa, porém teu filho que descender de ti edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edificarei uma casa ao nome do Senhor. E edifiquei, né, uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então Salomão achou que foi na vida dele que se cumpriu aquela profecia, mas não foi. Na verdade, essa palavra se cumpriu em Jesus. João capítulo 2, versículo 19 até 21, o Evangelho de João, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias eu levantarei. Disse, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Lá em Hebreus 8, 1 e 2, né, diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não homens.
E lá no capítulo 3 de Hebreus ainda, versículo 6 diz assim: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, a casa em que Cristo é o ministro, em que ele reina, em que ele decidiu habitar, somos nós. E aí a gente volta lá para o início dessa mensagem, Isaías capítulo 66. Eu não habito em templo feito por mãos humanas, eu habito no templo que eu fiz para eu morar. Que foi o quê? Nós, foi o ser humano. Então Cristo veio em forma de homem e nesse tabernáculo, como ele disse, né, derruba esse templo e eu vou edificá-lo em 3 dias, que é o corpo de Cristo, né? Nós somos igreja e somos membros do seu corpo individual, mas foi em nós que ele decidiu habitar. E ele, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele fala assim: dei a eles a minha glória, para que eles sejam um, como nós somos também. Então, eu tenho a autorresponsabilidade de portar a glória de Deus e fazê-la conhecida. Nós somos refletores da glória. Não um templo de Salomão, não o templo onde você congrega. É muito bom, amados, congregar. É muito bom estar se reunindo, aprendendo, crescendo junto. Não deixe de congregar. Isso é maravilhoso. Mas quando você fizer isso, faça com uma visão correta, porque aquele lugar é lugar de comunhão, lugar de crescimento, aperfeiçoamento, mas o templo santo que Deus decidiu habitar foi você e foi também em mim. Amém? Que isso fique esclarecido, que isso aumente a sua autorresponsabilidade quando você estiver no seu trabalho, quando estiver na sua escola, na sua faculdade, você realmente lembre que você é templo e que a glória de Deus habita em você e ela precisa ser conhecida e ser percebida aonde você estiver, ok? Deus abençoe, graça e paz e que essa mensagem realmente promova uma transformação completa na sua forma de olhar. Beijo no coração.